Ok, ele falou de dois processos, a contravenção e esse outro atividade. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Baixinha hoje, o seu som. Oi? O seu som tá baixinho hoje. Oi, professora. Oi, Débora, tudo bem? Hein? Eu queria saber o que aconteceu, porque quando eu cliquei no vídeo das aulas que a senhora postou lá na plataforma, apareceu isso aqui. Peraí. Ah, que legal. Vídeo Tá indisponível, o que o vídeo é privado. Tá, é que eu coloquei para poder eu não imaginei que ia ficar dessa forma. Eu vou arrumar isso lá e vai passar. Nossa, que horror! Você podia ter falado com o colégio para eles entrarem em contato comigo para poder eu arrumar isso antes. Que aí vocês ficam sem o conteúdo, né? Eu não pensei que ia dar isso. Que tenso. Eu vou arrumar isso e ajeitar lá para vocês logo, tá? Olha só. Nós estamos na parte... Era para estar nisso, né, na verdade. Nos vídeos eu expliquei sobre esse próximo capítulo, quase que todo, na verdade. Então, foi 21 foi revisão para prova, 27 foi prova e 28 correção. Eu fiz correção. Tá certo? Então, do dia 28, ele é correção. Depois eu organizo lá para vocês. Na hora que terminar essa aula, eu vou lá e arrumo, tá? Nossa, desculpa, eu não pensei que ia dar isso. Eu não queria que ficasse mostrando na cara para vocês, para qualquer um que vesse meu canal lá. Mas, pelo jeito, não tem como. Tem que ser aberto para todo mundo mesmo, né? Apesar que com o link, vocês tendo o link, vocês podiam abrir. E não pode. Então, olá, Sofia! Tudo bem com você? Saudade de você, sumida. Então, hoje são 10, né? Dia 13, dia 4. Dia 13 eu falei sobre Europa Oriental. Então, foi uma videoaula sobre a Europa Oriental. E dia 7, uma videoaula sobre o colapso soviético. Tá? Vocês vão ter coisa pra caramba aí pra ver então ainda. Aí eu vou colocar ele para todo mundo ver e vou parar com esse negócio. Eu não sabia que dava problema mesmo, não. Desculpa, gente. Foi sem querer. Tá? Aí nisso... Problema não, professora. Pois é. Aí nisso eu vou colocar para vocês disponível. Vocês vão ver essas duas partes. Na verdade são 3, né? Que é do dia 28, dia 3 e dia 4. Tá? É 40 minutos cada um. É trem pra caramba. Nossa, foi complicado colocar. Deu só na sexta, quinta e sexta. A próxima prova da mesma forma. Vai dar quinta e sexta a aula para vocês, em vez de dar aula presencial. A aula assim, por vídeo, que é muito melhor, vai ser aula com videoaula. Não é legal. Então, hoje são dia 10. E dia 10 eu vou falar sobre a Europa Oriental pós-1991. O que acontece com a Europa Oriental depois que tem o fim da União Soviética? Então, na página 394. Tá? Deixa eu dar uma resumida básica por cima nas outras aqui, para poder tentar ver se coloca, então, a par vocês. Olha só.
o sistema socialista na Europa Oriental. Então, o sistema socialista é a parte que a gente está estudando. A gente estudou do sistema capitalista na Europa Ocidental. Então, passamos para socialismo na Europa Oriental, tá bom? E aí, nisso, você tem a separação dessas duas, Europa Oriental e Europa Ocidental, como sendo capitalista e socialista, pela cortina de ferro, que é onde teve uma divisão aí entre esses países, tá certo? Aí você tem a Revolução Russa. Eu falei sobre a Revolução Russa, expliquei sobre os pontos que aconteceram na Revolução Russa. Eu acho que vocês já tiveram isso em história. Ou não? Já falaram sobre a Rússia na história? Esse livro ele nem aprofunda sobre a Rússia, gente. De geografia não aprofunda. Não sei. E aí, o que os meninos do ano passado tinham falado é que, na verdade, você tem um aprofundamento maior em história, tá? Sobre a Rússia. E aí fala sobre os czares, que eram as monarquias. Então, as monarquias russas, a Rússia, ela tinha uma monarquia, que era chamada de czar, tá? E aí você tem a queda desse czar por conta de algumas coisas principais aí. Na verdade, vocês já ouviram falar do Domingo Sangrento ou não? Sim, Domingo Sangrento, que foi o czar mandou matar todas as pessoas que foram contra eles lá na Rússia, e dizem que por isso a gente tem um sentimento ruim no domingo, melancólico, aquela coisa meio triste e tal, tá? Aí tem a situação seguinte, esse desenvolvimento tecnológico, né, era muito tardio em relação à Europa, ali na região da Rússia. Você tem um analfabetismo grande, pobreza grande, desnutrição grande, tá? Isso tudo era na página 383. Eu voltei para poder tentar passar rapidinho a pincelada aí para vocês entenderem o processo. Aí você entra para uma agricultura também, que ela era... Fábricas tinha só apenas a economia voltada só para a agricultura, fábricas apenas em relação a São Petersburgo, condições de trabalho precárias, tudo isso fez com que a população fosse contra o czar e passasse a acreditar em teorias que eram socialistas, tá? Então, você tem a Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia ela era parte ali dos aliados e, na verdade, eles perderam muita gente para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Muita gente morrendo, muita mesmo, tá? Então, o czar, na Revolução Russa, né, socialista, o czar Nicolau II, ele perde seu governo. Então, entra aí um novo governo provisório, que ele, na verdade, falhou aí, você tem uma revolta dos bolcheviques, no caso, do Lenin, que é o leninismo que eles colocam como sendo o principal, e os bolcheviques que tomam conta dessa Revolução Russa. Deu para entender a situação? Uma monarquia passa para uma Revolução Russa, eles tomam conta e passa a ser um país socialista. E é um país socialista em que ele não é bonitinho, tipo, tudo lindo e maravilhoso, vamos dividir tudo para todo mundo e todo mundo aceita. Não. Por quê? Chega na sua casa e fala, agora a sua casa não é sua, a sua casa é do governo e pronto, acabou. Tá? As terras passaram a ser do governo. E as pessoas que eram donas dessas terras não aceitaram de bom grado. Por elas não aceitarem de bom grado, mandavam essas pessoas tudo para centro de concentração, trabalho forçado. Beleza? Trabalho forçado não existiu só na época da Segunda Guerra Mundial do lado da Alemanha, não, tá? Teve muita gente que foi levada para trabalho forçado nessa região aí, da Rússia, ok? Pelo próprio governo, colocavam a própria população que era contra eles, tá bom? Aí passamos para formação da União Soviética, você tem industrialização, você tem expansionismo territorial, tem uma questão socialmente, você tem toda uma propaganda voltada para a população aceitar o socialismo. Isso é o tempo inteiro colocado em monumentos, colocado nos livros didáticos, em questão de propagandas políticas, as propagandas na televisão
Você colocava o quê? Que o socialismo é lindo, perfeito, maravilhoso. Apenas coisas boas, tá? E fazendo, tipo, quase com uma lavagem cerebral para a população aceitar o socialismo. E aí você tem Guerra Fria, entrando aí após a Segunda Guerra Mundial, né? Com os Estados Unidos, OTAN, Tratado do Atlântico Norte, e a Pacto de Varsóvia, no caso, do lado do socialismo. Vocês lembram o que é a OTAN, o que é o Pacto de Varsóvia? Sim? Eu já expliquei isso tanto para vocês. OTAN, todos os países que faziam parte, que eram capitalistas, que estavam na Europa, se um país do lado socialista chegasse a, sei lá, a decretar guerra com um país que era um capitalista, todos os países que faziam parte da OTAN iam contra esse país que estava ali, contra o lado capitalista. Aí o Pacto de Varsóvia também, na mesma época, feito. Em que sentido? Qualquer país que fosse capitalista e entrasse em guerra com algum país socialista que fazia parte do Pacto de Varsóvia, todos que faziam parte do Pacto de Varsóvia iam contra esse país que era capitalista. Deu para entender? Lembrar? É isso aí. OTAN e Pacto de Varsóvia, que marca o início da Guerra Fria, tá, gente? Esses pactos aí. Cortina de Ferro, que é a separação dos países em que eram capitalistas e socialistas. Falei sobre, no vídeo lá eu falo mais detalhadamente, tá, gente? Questão após a formação da União Soviética, você tem uma rápida modernização, um aumento da industrialização. País que não tinha industrialização nenhuma passa a produzir arma pra caramba, vai ser industrializado, produzir bomba, barcos, navios de guerra, tanques de guerra e assim por diante, e uma busca armamentista, uma busca por chegar à Lua mais rápido. Né? O Sputnik, inclusive, que foi o primeiro foguete a chegar à Lua, na verdade era um macaco, não era um ser humano, foi lançado pela Rússia antes dos Estados Unidos. Então, pensava-se que a Rússia iria ganhar essa corrida, né? Armamentista, ia ganhar a Guerra Fria, inclusive. Mas acabou que, por questões econômicas internas entre os países da União Soviética, não ganhou. Em que sentido? A União Soviética tirou tudo quanto é tipo de riqueza que tinha no próprio país e colocou em arma. E deixou a população a ver navios. Em que sentido? A população morre de fome, a população morre de doenças básicas que existem remédios, mas não são produzidos no seu país porque tudo tem que ser levado para produzir armas. Tá certo? Então a população se revoltou contra a União Soviética. Outra coisa importante aí foi Chernobyl, que teve uma usina nuclear que explodiu e tudo mais, e o próprio governo soviético não assumiu. Eles não assumiram que teve a bomba, que teve a explosão da usina. Eles deixaram com que sua própria população ficasse com um monte de defeitos genéticos. Por quê? A União Soviética não pode errar. Socialismo não pode errar. Tá bom? Então, em vez de eles darem comprimidinho para as pessoas tomarem e eliminarem todas as toxinas e coisas radioativas, logo em seguida que teve a explosão, eles não fizeram isso. Eles abafaram o caso e a população teve um monte de problemas genéticos por conta disso. Tá bom? E sofreu pra caramba. Então, a própria população se revoltou contra a União Soviética. Deixa eu ver. Falei aí, tem sobre a reforma agrária da União Soviética, como que aconteceu, baixa produtividade, o fim do socialismo foi provocado aí em 1990, mais ou menos. Tem perestroika e glasnost, que são duas formas diferentes aí para poder modificar essa situação depois que teve, isso já no fim do socialismo, tá? Eles tentaram, várias pessoas começaram a se revoltar aí contra a União Soviética, e a União Soviética tentando ainda ficar firme e contra, mas eles não tinham um poder militar tão grande para poder massacrar toda a população mais. Então, essa repressão, esse genocídio que aconteceu, né, estava acontecendo há muito tempo, eles já não tinham tanta força para poder fazer isso. Mas no fim do socialismo ali nessa região. Então, você tem um colapso aí,
E quando se fala, teve a implosão da União Soviética. Isso tem muito a ver, sim, em que sentido? Implodir é de dentro para fora. E a União Soviética, ela implodiu, ela teve o seu colapso de dentro para fora. Não foi os Estados Unidos que foi lá e acabou com eles, certo? Decadência do sistema socialista, baixa produtividade agrícola, gastos excessivos na corrida armamentista, falta de indústria de bens de consumo com eletrodomésticos, roupas, alimentos, ideologia desacreditada, né? A população passou a não acreditar mais no socialismo. Claro que isso não é como um todo, ainda existe gente fazendo manifestação para eles voltarem a ser socialistas, tá, gente? E aí você tem por alguns motivos, não isso eu explico no vídeo que eu vou colocar lá para todo mundo ver, inclusive. Mas ele é no sentido que eu gravei para vocês em relação a você ter emprego para todo mundo e você ter um grau de segurança muito grande, você não ter vandalismo nas ruas, não ter gente morando nas ruas. Quem morava na rua ia para centro de concentração trabalhar até morrer, ou então não morria logo, pronto, acabou. Não quer trabalhar, vai morrer. É isso daí que acontecia, né? Então, a população que trabalhava, classe média, alta, coisa do tipo ali, não existia classes, né? Mas você tinha hierarquias de trabalhos. Essas pessoas, elas tinham, sim, uma segurança maior, que seguiam as normas e as regras. Muitas pessoas foram perseguidas nesse período também. Muro de Berlim, falei a respeito do Muro de Berlim também no vídeo, depois vocês veem a respeito, falei da formação do Muro de Berlim, no fim do Muro de Berlim, e como que aconteceu isso daí tudo. Então, Europa Oriental pós-1991. Chegamos no dia de hoje. 20 minutos em 2 aulas que eu tinha falado sobre a Europa Oriental e colapso soviético. Olha só. Aí nós temos a situação. O seguinte, Europa Oriental, após 1991, nós temos aí a derrocada do socialismo. O socialismo, ele começa realmente a cair e perder poder, né? Então, as empresas, elas, inclusive da Rússia, elas passaram a ter investimentos estrangeiros, uma privatização das empresas e várias outras medidas neoliberais. Vocês lembram o que é o neoliberalismo? Questão do governo não tomar conta mais de todas as produções e tudo mais. Você tem empresas privadas, privada é tão feio, né, essa palavra, mas empresas sem ser públicas, empresas particulares, tá? Então, qualquer pessoa pode ser dono de uma empresa, da sua própria empresa. Então, é nesse sentido, tá, gente? Então, a transição para o capitalismo, ele aconteceu com crises econômicas. Então, essas pessoas, elas estavam começando a se reerguer, países que estavam num sistema socialista, o dinheiro está todo com o governo, o que foi gasto está tudo no governo. A população não tem dinheiro. E aí, essa população ela começa a ter que ir trabalhar de forma diferente, a ter seu próprio emprego, a ter suas próprias coisas, para poder tentar sobreviver entrando num sistema capitalista em crise. Então, o desemprego, né, muito grande aí, criminalidade aumentou. Claro, as pessoas que queriam fazer alguma coisa errada eram presas, assassinadas no sistema socialista, né? Não estou falando mal do sistema socialista em si, gente. Nesse período, nós estamos falando de períodos em que tinha não só o sistema socialista, mas o sistema capitalista também tinha ditaduras, tá certo? Então, o socialismo também e o capitalismo também teve ditadura, inclusive no Brasil, nesse período aí, tá? Pessoas morrerem, pessoas desaparecerem, pessoas serem internadas em manicômios e ficarem loucas porque colocavam fogo em partes da pessoa, eletrocutavam a pessoa até ela ficar doida mesmo, tá? E amarrava a pessoa, deixava ela num quarto o tempo inteiro, não dava comida direito e assim por diante. Isso aconteceu no Brasil, certo? Isso, barbaridades também fora. Muitas atrocidades. Então, deixa eu ver, essa transição com crise econômica, desemprego,
a criminalidade aumentou, pequena elite, ela passou a monopolizar os principais setores produtivos. Então, quem que vai ter produção? Quem tem mais condições. Então, pequenas elitezinhas que ainda existiam ali passaram a monopolizar, a ser donas de quase todas as empresas, indústrias e tudo mais. Tá certo? Desigualdade social muito grande. Você tem um número crescente, foi marcada por um número crescente de milionários e, ao mesmo tempo, nível de pobreza aumentando pra caramba. Muito grande esse nível de pobreza aí nessa região. Tá? Europa Oriental ainda apresenta dificuldades econômicas, mesmo até em 2008 você tinha uma diferença muito grande aí, ok? E uma rejeição ao autoritarismo, tá? Então você tem uma rejeição ao autoritarismo, principalmente ao período que você tem aí ao regime de Stalin e o termo nostalgia. Nostalgia é saudade acompanhada de sentimento positivo em relação ao passado, que pode ser irreal ou idealizado. Em que sentido? Na época do socialismo, que estava na Rússia, vamos supor que eu fosse da Rússia. E aí, agora estamos no sistema capitalista, entrando com o capitalismo. Na época que era socialista, muita gente morria, o governo gastava muito com arma, mas não tinha criminalidade, mas todo mundo tinha escola, mas todo mundo tinha emprego. Quem não tinha emprego ia trabalhar de graça no centro de concentração, tá? Só que eu tenho uma ideia idealizada de que era tudo lindo, perfeito, maravilhoso, porque eu vivia minha vidinha, porque eu tinha meu emprego, porque não tinha criminalidade, tudo bem. Então seria um sentimento de nostalgia, um sentimento de aflorar demais o negócio como se aquilo fosse lindo, perfeito, maravilhoso. Porque agora, no sistema capitalista, eu estou sem emprego, meu filho não consegue, eu não consigo arrumar uma escola que preste para ele, tem um monte de gente roubando na rua, porque tem um monte de gente passando fome. A miséria aumentou no sistema capitalista, não diminuiu. Deu para entender a situação? O sistema socialista tem tudo para dar certo. Com certeza, eu acredito que tem assim. Não no meio que foi dado até hoje. Né? Num sistema em que o governo pega tudo e não dá nada para a população. Isso daí não é sistema socialista na prática, realmente, da teoria para a prática. Né? Seria divisão de todos os bens. Isso nunca aconteceu. Tanto é que existem teóricos que falam que o socialismo nunca teve em lugar nenhum. Você tem um sistema socialista camuflado de capitalismo, porque o governo toma conta de tudo e deixa a população a ver navios. Tá certo? Então, Professora, claro... pode falar. Por que não implementam o socialismo capitalista? Você tem alguns governos em que são numa pegada mais socialista. Tá? E existem alguns exemplos de governos aqui no Brasil que tiveram uma pegada mais nesse sentido. Ok? O último, mais recente, que você tem uma pegada, assim, não é que o Brasil se tornou socialista em hipótese nenhuma, mas você tem uma visão mais para ajudar a população carente, fazer movimentos para poder ajudar essa população carente, não colocar a mão, tipo, empresas privadas para tudo quanto é lado, não vender tudo, certo? Você tem privatizar. Gente, a coisa mais ridícula que existe no mundo é privatizar coisa para um país que é subdesenvolvido. Não entendi, Laís. Do Lula, você tem uma pegada bem leve. Né? Você tem o Lula, ele ajudou tanto quem é rico e quanto quem é pobre. Ele não foi bonzinho de tudo, não, gente. Ele ajudou muitos ricos. Laís, eu não estou conseguindo te escutar. E travou. Agora voltou. Pode falar. Não, eu sei. Tá.
questão do governo do Lula, ele era a favor ou contra da privatização e vir multinacionais para cá? Olha, ele barrou um pouco. Ele privatizou muita coisa, sim, só que ele barrou um pouco. A política dele não era de privatizar tudo. É diferente do atual governo. O atual governo entrou no governo com a ideia de privatizar tudo. E boa parte da população acredita que o melhor é isso. Privatizar tudo. Entende? Então, assim, é a própria população brasileira. Certo? Porque é melhor. Gente, melhorou. A Enel tá bem melhor, não tá? Não, gente, tá péssima. Tá muito pior do que quando era a época da... É muito pior, não tem lógica. Para começar, se tem algum problema, você vai reivindicar aí contra quem? Contra Portugal? É meio tenso, né? Eu esqueço se é Portugal ou se é a Itália que são donos da Enel. Acho que é Portugal, não é? Vai competir com quem roubou nosso ouro. Eles são donos da nossa energia. E aí? É meio complicado isso, entende? Então, assim, você privatizar as coisas para um país que tem um nível de industrialização baixo, coisa do tipo, não é legal, tá? Então, assim, é meio complicado. Isso, a meu ver, existem pessoas em que acham que é muito bom. Quem que vai achar isso muito bom? Quem é dono de empresa, quem é dono de empresa multinacional e coisas do tipo. Agora, brasileiro não tem essa visão. Brasileiro não é dono de nada e acha que é dono de tudo. Enel é italiana. Hã? A Enel é italiana. É italiana? Ah, obrigada. Então, é italiana. Não é portuguesa. Aí, a situação é crítica, essa situação aí, né, gente? Você pensar, mas você vai pegar e bater na outra pessoa porque ela pensa diferente de você? Não. Você vai brigar com outra pessoa? Não. Tipo, você ri. Vai fazer o quê? Você vai mudar a cabeça da pessoa? Não vai. Né? Cada um tem sua concepção política, cada um tem sua forma de pensar sobre a vida, cada um tem sua forma de organizar e tudo. O que eu tenho é pelo que eu tenho de história de vida, pelo que eu estudei. É diferente de colegas de trabalho meu. Agora eu vou brigar com quem tem uma ideia diferente da minha? Não. Certo? Agora, a outra pessoa tem uma diferente de ideia que a minha, eu posso estar errada na minha concepção também. Em alguns pontos. E outra pessoa pode estar certa. Tá bom? Então, é da concepção de cada um e a gente deve respeitar e a gente conversar a respeito dessas concepções diferentes. Hoje em dia tem muito medo do comunismo, tem gente que tem muito medo do comunismo, muito medo do socialismo, que como se fosse um bicho de 7 cabeças que fosse entrar no país e deixar todo mundo lascado, porque a Venezuela está toda lascada, porque ai, gente, a Argentina está lascada. Gente, a Argentina não é socialista. A Argentina é capitalista. Está em crise capitalista. Ela não está em crise socialista, comunista, nem nada do tipo, não. E a população não sabe qual que é a diferença Mas de um e esses de outro. outros governos aí que pessoas ficam com medo também, é porque o socialismo lá empregado causou aquilo. Aí por isso que as pessoas ficam com medo. Quem ganhou? Foi o capitalismo. Ele vai falar mal do capitalismo, gente? Não vai. O sistema capitalista é o que a gente vive, a gente não vai... Quem está vivendo aqui vai falar mal do capitalismo? Quem é dono de todas as empresas e tudo mais? Não, vai falar mal do socialismo. É natural. Tá? O socialismo teve coisas boas, sim. Mas teve muita coisa ruim. Como o capitalismo também tem muita coisa ruim. Certo? Então... esse pensamento de ser algo muito bonito na época e coisas do tipo, tem gente que visioniza que na época do regime militar é algo muito bom aqui no Brasil. Por quê? Porque a pessoa seguia o que era colocado na lei, não ia contra o governo, não falava mal do governo, seguia a sua vida quietinho, tinha seu emprego,
não tinha criminalidade. Ué, isso não é ótimo, gente? Agora, na hora que você olha na história, o tanto de gente que morreu, o tanto de gente que reivindicou direitos diferentes e assim por diante. Isso é algo ruim? Depende do ponto de vista. Certo? Então, é nesse sentido aí. Eu vou fazer a chamada, era para ter feito antes. A Agatha tá aí? Não, né? Ah, tá. Ali a Agatha. Ana Clara também tá. Daniela, Débora, Elaíse. O Gabriel não veio hoje, né, gente? Não. Não. Isabela tá aí. João Vitor não. Lázaro não. Maria Eduarda sim. E Pedro acabou de chegar ou eu estava aqui antes, Pedro? Vocês lembram do Pedro Eu já antes? estava aqui, eu posso cair. Ah, caiu. Machucou? Então, Samuel não. Olha a Sofia aqui. Ulisses não veio hoje. E o Matheus nunca vem. Então, vamos lá. Olha só. No regime socialista também tiveram aspectos positivos, como o desenvolvimento da infraestrutura, dos serviços públicos de qualidade. Tá? Os serviços públicos de qualidade, você ir ao médico e ter um atendimento bom, até você ir para a escola e ter uma escola de qualidade. Poxa, quem era rico ia estar estudando na escola o quê? Pública. Os filhos dos ricos estavam nas escolas públicas. Como que não ia ter uma escola de qualidade? Certo? Então, você melhora nesse sentido, né? E aí, claro que você tem as partes positivas e negativas dos dois sistemas, tanto capitalista quanto socialista, tá certo? A gente já viu muita coisa ruim do socialismo aí nesse meio, né, gente? Também, assim. Eu acho que nesses vídeos que eu gravei para vocês, fala mais a respeito do sistema socialista, de alguns pontos bem negativos que tiveram aí, questão da decadência dessa população, de não ter mesmo o que comer muitas vezes, tá? E você não tem como produzir. E é tenso. E aí, falta 7 minutos, vai dar tempo. 395, nessa página, está falando sobre a Rússia, a retomada da expansão econômica. Gente, a Rússia hoje em dia, ela tem um poder econômico muito grande, certo? Vocês conseguem identificar isso ou não? E você tem um respeito muito grande. Quando você pensa aí, Rússia e Estados Unidos, na hora que um entra meio... um fica de um lado num país, o outro fica do outro lado. Tem um país em comum que está tendo um conflito, alguma coisa. Os Estados Unidos está de um lado, a Rússia está do outro lado. Observando o país lá e, não, eu aceito o que o governo tal falou, o outro é contra. Eles se respeitam. Nenhum dos dois fala assim, eu vou jogar uma bomba, eu vou brigar com você, eu vou dar loucura do tipo, não. Porque sabe que a Rússia tem um poder militar, gente, gigantesco. Eles não pararam de produzir armas e coisas do tipo. Tanto que o Brasil já comprou alguns tipos de aviões e armamentos lá da Rússia. E que os Estados Unidos, eles querem vender pra gente o quê? Um avião derrapado, muito ruim e sem arma. A Rússia não. Pode falar, Elaís. A questão da população atualmente lá na Rússia está melhor? Deu uma melhorada ou não? Sim, com certeza. A Rússia é uma potência, sim, e a própria população, você tem melhorado a situação. Você entrou Quem entrou mais em decadência... E tal, assim. Quem entrou mais em decadência, questão econômica, coisa assim, são países que a Rússia tomava conta, se tornaram independentes, são parte da Europa, no caso, a Europa socialista é o lado capitalista. Socialista, oh meu Deus do céu, Europa Oriental, que é o lado socialista, certo? Na Europa Oriental, você tem alguns países específicos em que são colocados ali como países que eram socialistas e se tornaram capitalistas e eles não fazem mais parte da Rússia. Esses países, sim, entraram com dificuldade maior, tá? A Rússia é um país gigantesco, que tem um poder militar muito grande, que tem industrialização, que tem uma economia
tá? E tem desenvolvido muito, inclusive em exportações de produtos agrícolas, tem se fortalecido aí, tá? E tanto que a Rússia está aí fazendo parte do BRICS, né? Que são os países que são emergentes, algo do tipo, mas ele está ali, são potências até, chegando a algumas potências aí, no caso como a Rússia e a Índia, a Rússia e a China, tá? Lembrando que a China continua no sistema socialista, tá certo? É um sistema socialista de abertura de mercados. Então, é um socialismo-capitalismo. Só que a situação da população na China, muitas vezes, é muito precária. Muito, muito mesmo. A gente já viu um pouquinho aí a respeito, né? Então, é diferente, essa população, ela melhora em quesito econômico e tudo mais ali na Rússia. Só que os países que faziam parte da Rússia deixaram de fazer parte da Rússia por independência mesmo, buscar independência e tudo, né? Gente, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Rússia tomou conta de boa parte da Europa. Conquistou boa parte da Europa. A gente tem que lembrar disso daí. Então, você tem influência desses países aí, nesses outros, por um bom período, né? Então, a crise econômica da Rússia, após o socialismo, afetou profundamente a qualidade da vida da população. Então, foi um caos econômico que resultou até mesmo no aumento da taxa de mortalidade. Então, em 1990 e 2000, o número de habitantes diminuiu cerca de 1,1 milhões de habitantes. Em torno de 1 milhão de habitantes aí diminuiu nesse período. Por conta do quê? De crise econômica. Tá? Então, você tem uma desvalorização da moeda russa, o índice de desemprego ele foi aumentando, tem vários problemas que foram surgindo aí. Hoje em dia, a Rússia é diferente? Com certeza. Tá? Após a renúncia de Yeltsin, Vladimir Putin foi eleito para o primeiro mandato como presidente em 2000. E aí, a partir de então, a Rússia passou a apresentar um rápido crescimento econômico, que é beneficiada por um alto preço dos recursos exportados do país, então como petróleo e gás natural. Gente, a Europa Ocidental, ela necessita do petróleo e do gás natural que vem da Rússia. Tá? Então, essa exportação, esses altos preços, coisas do tipo, melhorou a economia da Rússia, com certeza. Tá? Falta 2 minutos para acabar a aula só. Aí nós temos aí a ascensão do PIB russo fez com que os países eles fundassem em 2006 com Brasil, Índia, China e África do Sul, grupos dos países emergentes, que são os BRICS. Em 2011, a Rússia se tornou membro da Organização Mundial do Comércio, OMC, então consolidando ainda mais uma abertura para mercados estrangeiros aí. Então a Rússia ela tem cada vez mais se ressaltando, né? E em questão, por exemplo, a Alemanha é toda devastada e lascada hoje em dia? Não, gente, a Alemanha está entre os 7 países mais industrializados do mundo, né? O G7, a Alemanha tem uma... A Alemanha faz parte do G7? Acho que sim, né? Não. Acho que sim. A Alemanha tem uma alta industrialização, a Alemanha tem uma economia muito melhor do que outros países, tá? E ficou muito lascada durante a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra, na verdade, né? O déficit previdenciário, no caso, a população envelhecida ali na Rússia, que é algo que tem acontecido em boa parte dos países do mundo inteiro, tá? A aula nossa daqui a pouquinho acaba, tá, gente? Vai cair sozinha aí. Então, você tem um crescimento russo, assim como altos gastos no setor militar, taxa de mortalidade, ela supera a taxa de natalidade. Então, a crise demográfica resultante do decréscimo da população, ela foi preocupante também, levando à diminuição do mercado consumidor e à falta de oferta da mão de obra. Tá? Então, a população aí mais envelhecida, menos população nascendo e assim por diante.
Então, atividade agrária na Rússia. E a gente vai começar a falar sobre alguns pontos aí fortes da Rússia e modificar a nossa visão um pouquinho do que aconteceu dessa devastação. A gente tem um